Moradores reclamam de parada de ônibus do Mangueiral que está inacabada e fica longe dos condomínios. O governo ibanês estuda acabar com faixas exclusivas. Problema antigo, pedestres insistem em não usar passagens subterrâneas no centro de Brasília. E ainda, preso homem que matou mulher em Ceilândia. Ele tentava fugir para a Bahia. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Fim de uma longa novela. Depois de uma década de debate, o projeto de lei de uso e ocupação do solo no DF finalmente foi aprovado. O texto altera normas urbanas e planos diretores por regras mais simples para a maioria dos terrenos. A aprovação foi por unanimidade na noite de ontem na Câmara Legislativa. O projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo foi aprovado no plenário da Câmara Legislativa depois de mais de 10 horas de discussão. Depois de um longo debate, o texto foi aprovado por unanimidade. Agora o DF passa a contar com regras mais simples para a maioria dos terrenos. Até hoje, os lotes seguiam cerca de 420 normas urbanas e 6 planos diretores locais vigentes. As novas regras valem para 365 mil lotes urbanos em 24 regiões administrativas. Ela define, por exemplo, quais localidades podem fazer o uso misto de residência e comércio, limite para vagas de estacionamento, além da alteração de áreas destinadas inicialmente para escolas, unidades de saúde ou praças de lazer. Entretanto, está fora da LUOS o conjunto urbanístico tombado pelo IPHAN, ou seja, Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia e Sudoeste. Regiões não regularizadas, como Vicente Pires, também não foram contempladas na nova legislação. Deixa eu conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Depois de tanta discussão, finalmente aprovado esse projeto. Pois é, uma coisa que demorou tanto tempo, né? Tantas audiências públicas e etc. O fato é que ninguém acredita que num projeto dessa magnitude não tenha muitos jabutis. Sabe aquela história de que jabuti não sobe em árvore e se está lá em cima ou foi enchente ou foi mão de gente? Pois é. O risco é que esse projeto tenha alterado, inclusive, destinação de áreas para atender a interesses empresariais. É preciso examinar com lupa cada artigo da nova lei de uso do solo aqui no Distrito Federal. E olha, gestores do governador eleito Ibanez Rocha já divulgam mudanças para 2019. Algumas faixas de trânsito exclusivas, pouco utilizadas, podem ser extintas no ano que vem. E o metrô do Distrito Federal vai começar a operar 30 minutos mais cedo nos próximos meses. A ideia é que as estações sejam abertas às 5h30 da manhã, de segunda a sábado. O escolhido para ser o diretor-geral do DR, Fauzi Nakfur, pretende acabar com algumas faixas exclusivas que, segundo estudos, estão sendo pouco utilizadas. Um desses corredores que pode chegar ao fim é o da EPTG. A área tem 13 quilômetros, mas as paradas de ônibus que ficam do lado esquerdo não são utilizadas pelos ônibus, que têm as portas do lado direito. Ou seja, o novo gestor avalia que enquanto não tem ônibus com a porta à esquerda para rodar ali, as faixas poderão ser liberadas até que se tenha uma solução. Os corredores exclusivos do setor policial sul também têm grande chance de serem eliminados. Hoje, o DF conta com 5 localidades com faixas exclusivas para ônibus, táxis e escolares. O ano que vem pode ter outra mudança na área do transporte. O horário do metrô poderá ser ampliado. A ideia é que os trens comecem a funcionar 30 minutos mais cedo, às 5h30 da manhã, de segunda a sábado. Atualmente, o transporte funciona de 6 da manhã às 11h30 da noite. No entanto, para os servidores do metrô, a ideia dessas alterações ainda precisa ser estudada. Um problema antigo de Brasília que continua sem solução. As passagens subterrâneas que ficam embaixo do eixão e eixinho do plano piloto não agradam os pedestres. Eles reclamam da falta de segurança e preferem muitas vezes fazer aquela travessia junto aos carros, arriscando a própria vida. Nas paredes, o difícil é encontrar um espaço em branco, já que as pichações tomam conta da passarela subterrânea que liga as quadras 209 e 109 Norte. Nem precisa estar de noite para a escuridão tomar conta do lugar. A iluminação aqui é algo que normalmente não funciona. É muito difícil mesmo
funcionando. A Irma diz que só está passando aqui por baixo porque está com a família. Não passaria. Eu tenho medo também, pelo fato de me ter mulher, de chegar algum homem e vir mexer comigo, me estuprar, caso assim. Então é melhor a gente correr o risco do carro do que de um estupro, de um assalto, de qualquer coisa. O próprio marido da Irma alerta a família para os perigos do lugar. Não tem segurança, fede a xixi, a cocô, entendeu? Segurança nenhuma, segurança zero. E quem não tem companhia prefere se aventurar entre os carros do que se arriscar na passagem subterrânea. Ela por baixo, odor de urina, toda destruída, toda pichada, entendeu? Não tem condição nenhuma para o cidadão utilizar. Neste ano foram registrados quase 3.000 roubos a pedestres no plano piloto. E a passagem subterrânea, que deveria evitar situações de perigo no trânsito, se tornou uma ameaça à segurança das pessoas. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal disse que não é possível manter uma viatura nas entradas e saídas de todas as passagens subterrâneas do DF, mas que realiza rondas nesses locais. E destacou que neste ano foram presas e apreendidas mais de 1.200 pessoas somente no plano piloto, mas a maioria já está de volta às ruas, o que contribui para a reincidência desses crimes. E dá para ver essas rondas aí nas passagens subterrâneas, Cláudio Humberto? Rapaz, isso é que nem pé de cobra, né? Quem vê corre o risco de morrer. Porque o fato é que a Polícia Militar tem sempre desculpas esfarrapadas para explicar a sua ausência nesses locais, né? Até parece que eles não desaprenderam a caminhar, não caminham mais. Ali eles não fazem a vigilância, não fazem a proteção dos cidadãos nas passagens de nível ali por debaixo do eixão, porque carro não chega lá, porque moto não chega lá, mas pernas chegam lá, né? As pernas dos soldados que poderiam ser acionadas num momento como esse, né? Estaciona a viatura nas proximidades e desce, faz rondas, né? Se não com viaturas que se designem duplas ou trios de policiais para proteger o cidadão, o senhor policial que paga o seu salário. Aliás, um bom salário se comparado aos salários pagos a PMs Brasil afora. É uma vergonha como o Distrito Federal continua desprotegendo, deixando desprotegidos os seus próprios cidadãos. Há um projeto muito bonito que foi aprovado depois de um concurso nacional para fazer de reaproveitamento ali, de redesenhar aquela área, toda aquela área do eixo monumental, do eixo rodoviário sul e norte, mas até hoje os governos se sucedem e nada fazem para alterar esse estado de coisas. E o presidente eleito Jair Bolsonaro passa mais um dia aqui em Brasília e os encontros com as principais bancadas partidárias do Congresso continuam. Hoje ele se reúne com representantes do DEM, que já tem 3 nomes no primeiro escalão. À tarde, se encontra com parlamentares do próprio partido e com as bancadas do PP e PSB. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Está na hora de preparar o clima ali para o Congresso. Base aliada, né, Renata? Boa tarde. Exatamente, um momento muito importante, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, as negociações, as conversas, os encontros realmente continuam e o presidente eleito está tendo que lidar aí com um desafio que é exatamente essa disputa pelo poder, disputa natural no ambiente, no universo político. Então, ele está tendo que lidar com esse desafio, inclusive interno, dentro do próprio partido dele. O PSL, que era um partido muito pequeno, conseguiu eleger 52 deputados, formando aí a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, perdendo apenas para o Partido dos Trabalhadores. Então, com essa bancada aí grande, com esse grande número de deputados, há uma disputa interna para saber quem vai ser o líder do partido na Câmara, né? Então, há sim essas negociações aí. E o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro já disse, olha, eu vou tentar acalmar os ânimos, vamos deixar as coisas acontecerem de uma forma mais natural. Até agora, desses partidos aí que se encontraram com o presidente eleito, o PR foi o único que declarou formalmente apoio ao futuro governo, mas certamente outros apoios formais também virão por aí. E agora, Rodrigo, neste momento está acontecendo uma reunião também muito importante entre os governadores e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Então, eles estão reunidos. Também participa desse encontro o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o foco principal é, de fato, a segurança pública. Então, os 23 governadores que participam desse encontro estão ali apresentando propostas, medidas. Entre essas medidas, uma tentativa aí de aumentar a segurança nas fronteiras para evitar a entrada de armas, de drogas, que a gente sabe que fortalece muito a criminalidade, então aumentar aí esse policiamento nas fronteiras. Também ter mais recursos para melhorar o sistema prisional, aumentar vagas e melhorar o próprio sistema prisional que já existe hoje, por exemplo. Não é raro a gente ver aí, noticiar que presos dentro do presídio têm telefone, fazem ligações, comandam de lá de dentro. Então é toda uma estrutura que precisa ser modificada e eles estão conversando, está tendo essa reunião hoje à tarde, a reunião deve terminar lá por volta das 2h30 da tarde e pode ser que alguém fale. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, é o momento de preparar ali as lideranças, as forças do Congresso Nacional? Exatamente. O presidente Bolsonaro agora, depois de se reunir com várias frentes parlamentares, aquelas frentes temáticas, né, de segurança pública, de agropecuária, de turismo, ele agora está se encontrando está se reunindo com os deputados, né, que eles estavam indóceis com essa história, porque afinal de contas a tendência é que o novo governo vai dar mais importância a interlocutores, como por exemplo o presidente da Frente Agropecuária, uma das mais influentes, talvez a mais influente frente temática que há no Congresso Nacional, que reúne mais de 200 deputados federais e senadores, e ontem foi inclusive que elegeu ontem o seu novo presidente, deputado Alceu Moreira, lá do Rio Grande do Sul, que também é candidato à presidência da Câmara. Ontem eu entrevistei o deputado Júlio Delgado, que foi líder, é uma das principais lideranças do Partido Socialista Brasileiro, que se reúne hoje com o presidente Bolsonaro. Ele disse que não há chance desse partido sair da oposição, mas o partido não meio que atende àquele chamamento do presidente Bolsonaro na diplomação de segunda-feira, quando disse que seria presidente de todos os brasileiros e pediu um voto de confiança daqueles que não votaram nele. E o PSB meio que atende a esse chamamento, mas há questões fundamentais, programáticas, das quais o partido não abre mão, como, por exemplo, a questão do desarmamento, mas está disposto a conversar sobre outros temas onde há coincidência de propósitos. Olha, a seguir preso o homem que matou mulher em Ceilândia. Ele tentava fugir para a Bahia e o Bandidade está voltando daqui a pouco.